Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar mais uma aula. A aula que eu vou trabalhar com vocês hoje é do dia 23 de junho para o oitavo B, que é na terça, e do dia 26 de junho para o oitavo ano A. Porque dia 24 é feriado municipal, né? Então a gente não tem aula na quarta-feira, então eu não gravei vídeo para a aula de quarta-feira. Então, ó, o problema que eu montei é parecido com um do livro que vocês vão fazer. Então fala assim: uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. A piscina está com água ao nível de 1,40 metros, quer dizer que ela não está completamente cheia. Pergunta A: qual é a capacidade da piscina em litros? E quantos litros de água contém essa piscina? Aí ele fala assim: se 10 pessoas mergulhassem nessa piscina e o nível da água subisse 5 centímetros, qual seria o volume médio do corpo de cada uma dessas pessoas em decímetros cúbicos? Bom, primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é a fórmula do volume, porque eu estava trabalhando com vocês com o volume das figuras circulares. Então eu fiz aqui um outro papelzinho, ó. Então eu vou pensar aqui, o volume da piscina. A piscina, geralmente, ela é um paralelepípedo. E como aqui está dizendo que tem comprimento, largura e profundidade, quer dizer, lembra quando eu disse para vocês naquele vídeo mostrando a diferença entre área e volume? Eu disse que volume tem 3 dimensões, que é largura, altura e comprimento. Por isso que eu falei metro cúbico, de 3 unidades de medida, três valores, 3 grandezas, largura, altura e comprimento. A garrafa é um exemplo de objeto cilíndrico que a gente estava trabalhando. E o volume dela era o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, aqui eu tinha a altura, aqui eu tinha o diâmetro e a metade do diâmetro era o nosso raio. Então, isso a gente estava trabalhando. Agora, nesse exemplo, eu estou pegando uma piscina. Então, aqui eu vou ter o quê? A largura da piscina. Eu vou ter aqui o comprimento da piscina. E eu vou ter aqui a altura da piscina. Então, eu tenho que multiplicar esses 3 valores. Então, a fórmula nova que eu vou trabalhar com vocês agora vai ser largura vezes comprimento vezes altura. Não tem π, porque figuras retas não tem π. Π é só para figuras circulares. E a piscina tem um formato de um paralelepípedo, ó. Paralelepípedo, tá? É o nome dessa figura aqui. Quiser pausar o vídeo, copiar, vou deixar aqui um pouquinho assim. Então, vamos voltar aqui. Então, para calcular o volume dessa piscina, então, qual é a capacidade da piscina? Vou fazer aqui, ó. Vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Não importa a ordem, tá? Ó, tá vendo que aqui eu coloquei largura, comprimento e altura, e aqui eu já coloquei comprimento, largura e altura? Não tem problema. Não vai interferir no resultado. Se a gente fizer a conta aqui, quanto que é o comprimento? 6. A largura, 3. A altura, 1,5. Pessoal, é muito importante tudo estar em metro, tá bom? Se não tiver, tem que transformar. Aqui eu esqueci de colocar. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 1,5 vai dar 27. 27 metros cúbicos. E isso é volume. Ele quer saber a capacidade da piscina em litros. E então eu ensinei para vocês que 1 metro cúbico cabe 1.000 litros. Então aqui nós vamos ter a capacidade de 27.000 litros de água. Essa é a capacidade da piscina. Só que a piscina não está completamente cheia. A piscina está, olha só,
com água ao nível de 1,40. Ah, então eu vou ver quantos que ela tem. Ela vai ter o 6 vezes 3 vezes esse 1,40. Então, eu vou ter que trocar ó, o 1,50 pelo 1,40, porque ela não está completamente cheia. 6 vezes 3 também é 18, vezes esse 1,40, que eu vou obter o resultado de 25,2. Tem que dar menos, né? 25,2 metros cúbicos. Então, ela vai ter de água 25.200 litros. Aí, tá falando se 10 pessoas entrarem lá. O que a professora fez? Peguei um vidro com água e vou mostrar para vocês o que acontece quando eu coloco um objeto lá dentro. Vocês já aprenderam que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço na aula de ciências, não é mesmo? Vou tirar meu celular daqui. Ó, o que vai acontecer? Eu tenho um vidro de água e eu risquei ele de vermelhinho até onde tá a água. Vou colocar um limão lá dentro. O que vai acontecer com a água? Ó, a água subiu. Tava naquela marquinha vermelha. O que aconteceu? Ela subiu. Quer dizer que quando a gente entra numa piscina, várias são minhas lâmpadas que estão iluminando aqui, ó. Estão vendo que legal? Senão não fica clarinho, fica escuro. Então, quer dizer que quando 10 pessoas entrarem nessa piscina, o nível da água vai subir 5 centímetros, porque a piscina é grande, não vai subir tanto assim, né? Então, qual seria o volume médio do corpo de cada uma dessas pessoas em decímetros cúbicos? Gente, essa pergunta cai muito no Enem. Eles adoram fazer essa pergunta, né? Os alunos acho que até me falam, a professora fala do Enem, mas é porque é importante. Então, vamos fazer a conta, comparar. Se esse valor aumentar mais 5, quer dizer, então, como que vai ser se eu aumentar esse valor aqui, ó? Se ela tinha 1,40 mais 5, vai ter 1,45. Então, eu vou fazer o volume. A piscina continua tendo 6 metros de comprimento, continua tendo 3 metros de largura, mas a altura passou a ser 1,45. Fazendo essa multiplicação, vai ter 18 vezes 1,45. Fazendo essa multiplicação aqui, o que eu vou ter? Vai dar 26.100. 26,1 metros cúbicos. Transformando em litros, vai dar 26.100 litros. Mas não é 26.100 litros, porque não aumentou a quantidade de água, né, pessoal? O que aumentou? Pessoas entraram lá. Então, na realidade, não são a quantidade de litros que aumentaram, é que eu tô viciada em transformar metros cúbicos em litros. Ele quer saber o corpo dessas pessoas, porque o nosso corpo tem líquido dentro, né? Assim como ali no limão também tem. Ele quer saber qual que é o valor médio, o volume desse corpo. Então, é só você fazer esse valor aqui subtraído desse valor, ó. Esse, sem as pessoas, subtraído desse. Então, se eu pegar o 26,1 e tirar do 25,2, vai dar 0,9. É isso que vai acontecer. E esse 0,9 metros cúbicos, se eu for transformar em decímetro, que é o que ele quer, aí é que vem a questão. Se eu for transformar isso aqui em decímetro, eu tenho uma nova etapa do exercício. Lá na internet tem, no nosso livro não tem, e eu vou tentar gravar um vídeo extra sobre isso. Metro cúbico e decímetro cúbico. Não é metros, igual aquele vídeo que eu marquei, tá? Por que eu tenho que multiplicar por 1000, ó? Porque se eu tivesse um cubinho de 1 metro de largura por 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, 1 metro equivale a 10 decímetros, ó. 10 decímetros, 10 decímetros. E se eu faço o volume, não é largura vezes comprimento vezes altura? Então, se eu faço 10 vezes 10 é 100, vezes 10 dá 1000. Por isso que quando eu vou transformar metros cúbicos em decímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 1000, igual tá aqui na tabelinha. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui com vocês. Então, quando eu quiser transformar esse 0,9
metros cúbicos. Em decímetros, eu multiplico por 1000. Aí vai dar 900 decímetros cúbicos. Porque eu tive que transformar esse volume em decímetros, que era o que ele queria. Como são 10 pessoas, né? Ó, aqui tá falando 10 pessoas. Então, quando eu transformei esse metro cúbico aqui em decímetro, deu 900 decímetros cúbicos. E agora, se eu dividir por 10, de 10 pessoas, quer dizer que cada pessoa tem 90 decímetro cúbico. É claro que pode ter uma pessoa mais pesada e outra pessoa mais leve, né? Mas generalizando, é mais ou menos isso. Vocês vão fazer esse passo a passo no exercício do livro. Vocês vão calcular o volume da piscina com as medidas que estão lá, que não é 6, não é 1,5, não é 3. Vão fazer essa conta. Daí vocês vão fazer essa, porque também tem essas duas perguntas. E também tem essa pergunta pedindo para fazer essa transformação. Então, são bastante exercícios, são várias etapas do exercício para fazer. E nessa mesma aula eu vou gravar mais um pouquinho falando sobre essa tabela aqui, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom trabalho para vocês!